fazer a aula hoje, a gente já faz hoje, que eu já aí vocês ficam liberados, entendeu? Se for melhor para vocês. Para mim é melhor hoje também, que segunda-feira tem reunião. Show? Não, como eu marquei para hoje, mas eu não sei se o pessoal não conseguiu entender direito. Qualquer coisa, na segunda-feira eu repito essa aula. E qualquer coisa faço a 4 junto com a 3, porque essa aula de hoje é muito curtinha, vocês vão ver como é que ela é bem pequenininha. A aula de hoje a gente vai fazer utilizando os cálculos na mão e também utilizando o MD Solids, o círculo de Mohr, que é as tensões máximas, tensões mínimas e tensão de cisalhamento em determinado tipo de situação. Quando a gente tem tensões normais, compressão ou tensão, né? E também quando a gente tem tensões cisalhantes atuando no corpo. Eu já resolvi uma questão dessa com vocês em uma daquelas aulas atividades. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem se vocês lembram. Esse tipo de questão aqui, que a gente tem tensões normais, que seria essa tensão de 40 MPa aqui, que no nosso caso aqui é uma tensão de compressão, né? Então ela vai ser negativa por conta do nossa convenção de sinais, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Em X aqui, que a gente vai tratar o X na vertical e o Y na horizontal. Então aqui a gente teria 40 MPa de compressão, ou seja, está comprimindo o quadrado aqui, essa tensão aqui, menos 40 seria então. No eixo Y aqui, a gente está vendo uma tensão de 60 MPa, que também é uma tensão de compressão. Então, ela também vai entrar negativa por conta da convenção de sinais. E essa tensão de 35 MPa é uma tensão que é chamada de tensão cisalhante. É uma tensão de cisalhamento. Então, lá na fórmula, ela vai entrar como positivo, porque na nossa convenção de sinais, ela entra como positivo. Qual é a ideia do exercício de hoje? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular na mão, calcular na mão, quais são as tensões máxima e mínima, que vai ser uma máxima, uma mínima, eu já mostro a fórmula para vocês, vai ser uma tensão máxima, uma tensão mínima, e isso, calcular isso na mão. Depois a gente vai para o software, a gente vai para o MD Solids e vai fazer os mesmos cálculos de tensão máxima e mínima para essas tensões aqui, nos eixos X, Y e tensão de cisalhamento. Vamos anotar os resultados e depois gerar um relatóriozinho, alguma coisa assim, para que a gente consiga, para que vocês tenham algum tipo vocês tenham algum tipo de discussão e de entendimento de como que muda, como é que varia quando eu tenho uma tensão de compressão, quando é uma tensão de tensão de tração, qual é a diferença, o que vai dar de tensões máximas e mínimas. Então, é basicamente isso. O checklist, então, no sentido correto, provavelmente aqui ele deve pedir, deixa eu ver se tensão no sentido correto, não, ele só fala para você no sentido correto mesmo. Então, para calcular isso aqui, galera, o João chegou também, João. Para calcular isso aqui, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar lembrar disso aqui, ó. Foi justamente essa questão que eu resolvi com vocês na aula daquele dia. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só vou apagar isso aqui, ó. Porque isso aqui é de outro exercício. Então, os valores são diferentes. Então, eu apagar isso aqui. A fórmula eu vou deixar. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer agora no exercício, para a nossa aula prática. Nós vamos calcular na mão quais são as tensões máxima e mínima para aquele caso que foi dado lá. Depois eu mostro certinho para vocês. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? A gente precisa fazer uma convenção de sinais, que é justamente essa primeira parte aqui de cima aqui, ó. Essa parte aqui de cima aqui, ó, é uma convenção de sinais. O que quer dizer essa convenção de sinais? Eu vou falar que no meu eixo X, acho que eu tinha falado errado com vocês, eu tinha falado Y aqui e X aqui, mas é que o eixo X, quando eu tiver tensões
de tração, ou seja, que estejam puxando, né? Eu tenho as setas estão uma para o lado e outra para o outro. Então, no eixo X, eu estou fazendo o quê? Eu estou tracionando. Então, tensões de tração no eixo X serão tensões positivas. Tensões de compressão no eixo X serão tensões negativas. Isso vai fazer diferença na hora de a gente preencher a fórmula, que é essa fórmula aqui de baixo, aqui, ó. Tensão de X mais tensão em Y dividido por 2. E aqui, na hora que a gente for preencher, a gente vai trazer os sinais da questão em si. Então, se o meu X aqui, no exercício, tiver, ao invés de tração, tiver para dentro a setinha, eu vou entrar com menos o valor que tiver aqui. Então, o eixo Y funciona a mesma coisa, tensões de tração, eu estou tracionando, são tensões positivas, tensões de compressão, ou seja, a setinha, ao contrário, ela estaria comprimindo esse quadradinho, serão tensões negativas. E tensões, nesse sentido dessas duas setas aqui, ó, são tensões cisalhantes positivas. Se as setas estivessem em sentido contrário, seriam tensões cisalhantes negativas. Então, a primeira coisa que é preciso ser feita é isso. Essa fórmula, vocês vão precisar dela aí. Tensão 1 e 2, o que significa? A tensão máxima e a tensão mínima. Quando eu tiver o meu sinal de positivo aqui, ó, porque aqui, ó, tensão em X mais tensão em Y dividido por 2, mais ou menos raiz quadrada de tensão em X menos tensão em Y dividido por 2, isso tudo ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Então, quando eu tiver... eu tenho que carregar os sinais. E quando eu tiver o mais aqui, eu vou ter a tensão 1, que vai ser a tensão máxima, e quando eu tiver menos, eu vou ter a tensão 2, que vai ser a tensão mínima. Na verdade, nem sempre será o mais aqui o máximo, porque se a gente tiver tensões negativas, a tensão máxima ela vai ter um valor, um módulo maior, mais negativo. Então, não necessariamente quando eu uso mais aqui vai ser a positiva. É só para saber. Qual é a ideia? Fazer duas vezes isso aqui. Uma com mais essa parte da raiz quadrada e uma com menos essa parte da raiz quadrada. Beleza? Vou colocar agora para vocês qual é o exercício, a primeira parte. A primeira parte vai ser essa aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, já vou deixar lá para ficar mais explicativo para vocês. Então, tá aqui. Deixa eu só ver se vai melhorar isso aqui. Então, ó, essa parte de cima é a nossa convenção de sinais, certo? Então, ó, só para a gente fazer uma análise aqui, eu vou em X, tá vendo que a setinha em X está entrando, ou seja, eu estou comprimindo o meu quadradinho aqui no eixo X? Então, tá ao contrário do meu positivo aqui, ó, na minha convenção de sinais. Então, na hora de eu jogar na minha fórmula, eu não vou entrar com 60, mais 60, eu vou entrar com menos 60. A mesma coisa nesse caso para o Y. Ao invés de eu entrar com 40, eu vou entrar com menos 40. A cisalhante, ó, tá no mesmo sentido que a minha convenção de sinais. Então, eu vou entrar com 35 positivo. É basicamente isso. Façam aí e calculem a tensão em X, as tensões máxima e mínima. Aí eu vou dar... Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu como é que é para fazer? Tá dando para ver aí, tá? Não tá? Tá dando para ver sim. Então aí, mete bronca aí, vou dar aí 15 minutos para vocês executar isso aí. É só uma forma de exercitar esse tipo de questão, tá? Que é bom, porque às vezes esse tipo de fórmula aqui, às vezes tem pessoas que às vezes fica meio perdida nelas, mas é importante pra caramba a gente já começar a ter mais familiaridade com isso, porque na calculadora e tudo.
porque vai ter muito daqui para frente. Então, podem começar a fazer aí, qualquer coisa, é só gritar aí que eu ajudo.
E aí, pessoal, conseguiram? Deu tempo? Eu terminei aqui. Qual foi o resultado que você achou? A máxima, menos 13,6 e a mínima, menos 86,4. A máxima... Qual foi a máxima? Menos 13,59, 13,6. Uhum. E a outra 86,4? Menos 86? Negativo. Na verdade, a máxima é o menos 86,4. Porque, apesar dela ter o sinal de negativo, ela é um módulo dela é maior. Então, essa tensão aí, o negativo só está falando que é uma tensão de compressão. Entendeu? Ah, tá. Vê o módulo então, né? É, exatamente. Porque a máxima sempre vai ser o valor maior. Por quê? Porque a gente tá trabalhando com tensões. Então, se eu tenho uma tensão que é menos 86, ela é maior do que uma tensão que é menos 13. Apesar de que matematicamente, sim, não seria. Mas é porque a gente está analisando justamente o módulo. O menos ou o mais vai dar para a gente qual é o sentido dessa tensão. Entendeu? Mas é isso aí mesmo. A resposta é essa mesmo. Show. Só para anotar aqui, porque é só inverter. Alguém não conseguiu fazer, galera? Ou está tentando ainda? Posso dar seguimento? Como é que a gente pode fazer? Seguir. Então vamos abrir então o programa agora, o MD Solids, que é aquele programa que a gente tem usado. Acredito que agora não vai travar para quem travou nas aulas passadas, porque é em outro lugar que a gente vai trabalhar com ele. Então, estou me chamando. Isso. Ah, tá. Então vocês vão abrir aí, ele está aqui, né? Aquela mesma abinha lá. Só que ao invés de a gente ir em qualquer lugar, a gente vai... É interessante, pessoal. Eu não sei se assim... Eu acho que eu não comentei isso com vocês ainda. Mas às vezes a gente fica pensando... eu, quando era aluno, também era assim. Pensava assim, não, mas pô, faço muita coisa na mão, mas cadê os programas e tal, não sei o que lá. Esse programa MD Solids é um programa que já é um pré-profissional. Por quê? Ele não é um programa que vai te dar... até onde eu vi ele aqui, ele não é um programa que vai te fazer um cálculo estrutural. Ele não vai calcular uma estrutura para você. Mas é um programa que vai te dar reações de apoio, vai te dar como que está funcionando a força e a tensão e o momento em uma viga, por exemplo. Ele vai te dar como que está funcionando as forças dentro de uma treliça. Então, é um programa que já te adianta uma vida grande para vocês fazerem cálculo. Porque, a partir desse programa, vocês conseguem tirar informações para fazer o cálculo estrutural, por exemplo, de uma treliça. Ou fazer um cálculo igual a gente fez na primeira aula prática. Eu quero calcular essa treliça, eu quero saber qual é o tamanho que eu vou precisar utilizar aqui, qual é a dimensão, a bitola do aço que eu vou precisar utilizar. Então, através desses programas, a gente consegue as reações de apoio, consegue as forças em cada local, e com isso a gente consegue desenvolver um cálculo estrutural mais rebuscado na frente. Então, esse tipo de programa, o MD Solids, tem um outro que chama F-Tool, tem um que em português, não vou lembrar o nome dele agora, mas são programas que eles não são programas de cálculo, igual esse que a gente está usando aqui, não é um programa de cálculo estrutural, ele não vai calcular uma estrutura,
mas ele vai gerar, ele calcula todas as forças que estão envolvidas naquela estrutura. Isso aí já é muito mais do que metade do caminho para você fazer um cálculo estrutural. Porque o cálculo estrutural, o mais difícil num cálculo estrutural é justamente calcular como que funcionam as forças, como que as forças são atuantes dentro das estruturas. E esse tipo de programa faz isso para a gente. Mas aqui a gente vai trabalhar aqui nessa ciclo de Morse aqui, ó. Nessa última aqui de baixo, ó. Eu clico no ciclo de Morse, ele aparece, ficou preto aí, né? Vou ver aqui. Ele vai aparecer essa aba para a gente, e aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos trabalhar com aquelas outras solicitações que foram dadas lá. Mas primeiro, como exemplo para vocês, eu vou fazer essa primeira questão, e foi a questão que vocês acabaram de fazer agora. Beleza, ó. Tenho direção X, direção Y, direção XY. Tensão normal, tensão de cisalhamento. Aqui eu tenho compressão, tensão positivo, compressão negativo. Vai de acordo com o que a gente trabalhou lá. Ou seja, quando eu tenho tensões de tração, eu tenho positivo. Quando eu tenho compressão, eu tenho negativo. E aqui, CW é clockwork, né, sentido horário, CCW, sentido anti-horário. Sentido horário positivo, sentido anti-horário, perdão, sentido horário negativo, counter clockwork, sentido anti-horário positivo. Então, a gente vai pegar lá as nossas informações e vai passar para cá. Em X, eu tenho 60 MPa de compressão. Então, eu coloquei 60, coloco o módulo aqui, vou passar para MPa aqui, ó. Tenho 60 de compressão, negativo. Não preciso colocar o negativo na hora que eu coloco o valor. Eu coloco o negativo escolhendo compressão aqui, ó. Eu tenho em Y 40, também de compressão, e de cisalhamento eu tenho 35 positivo, anti-horário, no caso. Beleza. Feito isso, eu só venho aqui e aperto Compute. Ele já vai me dar as tensões máximas e mínima, aqui embaixo, aqui, a tensão média, e além disso, se eu apertar em detalhes aqui, ó, ele me dá também o ângulo de torção em determinadas orientações. Ó, a orientação principal da tensão principal está aqui. Como que funciona as tensões de cisalhamento e extensões normais com a aplicação do ângulo. Ele dá outra coisa que eu não sei o que é isso aqui. Então, é basicamente isso que ele vai dar para a gente. E mostra, e monta para a gente o ciclo de Morse, que é justamente esse ciclo aqui, que vocês precisam entender como funciona. Então, por exemplo, determinadas situações que a gente precisa entender como funcionam essas tensões, por exemplo, uma seção transversal de uma barra quadrada, por exemplo, a gente teria aí esse programa que auxiliaria a gente a fazer isso sem muito problema. Então, vou voltar aqui e vou abrir de novo. Como é que faz? Coloco a tensão em X e o sinal de acordo com a minha convenção. Coloco a minha tensão em Y e o sinal de acordo com a minha convenção. Coloco a tensão de cisalhamento e coloco o sinal de acordo com a minha convenção. Compute. Ele dá o ciclo de Morse, as tensões máximas e mínimas. Eu venho aqui perto dos detalhes e ele vai me dar isso daí. Simples. Simples assim. O que a gente vai precisar fazer agora? Nós vamos precisar pegar e fazer justamente isso aí para alguns casos específicos que foram dados aqui. Deixa eu abrir aqui só para ficar melhor. Aqui. Que são esses casos aqui, ó. Então, determine as tensões principais e os ciclos de Moore para os seguintes estados planos de tensão. Na letra A, menos 80, menos 50. Não precisa fazer na mão isso aqui, tá? É só faz no programa, tira um print, coloca no arquivo do Word e manda para mim como um relatório bem simples mesmo. Então,
Aqui, em X menos 80, em Y 50, em cisalhamento menos 25, e por aí vai. Alguma dúvida? Não. O programa é muito bom, cara. O programa é bom, ele é intuitivo, ele é fácil de usar. Tem uma formulazinha no Excel também que ajuda aqui. Exatamente. O programa é bom que o programa já te dá o ângulo de torção aí, né? O ângulo de que ele vai mostrar esse ângulo de 52,97, nesse caso, que você teria que usar uma formulazinha maior lá para conseguir encontrar o ângulo. E além disso, ele desenha o ciclo de Morse para você quando você tem a necessidade de utilizar o ciclo de Morse. Então, o programa é bom por causa disso. Mas no Excel também dá para fazer tranquilo. Qualquer dúvida, é só me falar.
Ó, esse aí tá pronto, hein, Paulo? Fez todos já? Sim. É isso. O programa funciona legal, né? É mais Na fácil, né? mão, na mão é meio complicado, mas eu vou chegar lá ainda. O importante é tentar entender, dar uma olhada lá no livro, a questão dos ciclos de Morse e tal, e entender o que ele está te dando de resposta, entendeu? Mas o Sim, programa funciona muito bem, cara. eu tenho todos os parâmetros aqui, cara. Muito bom. É, show de bola. Mas tem uns questionamentos legais aqui, por exemplo, da B para C, por exemplo, dá para fazer uns questionamentos interessantes aqui por causa da Aham. pressão em X. Você só mudou da B para C, por exemplo, você só mudou. Na B você tem uma tensão de tração, na C é compressão. Então, o que que isso vai gerar de resultado lá na frente? Né? O resto continua igual. E é isso aí, é esse questionamento que é importante ser feito. Nas outras opções não tem muito o que comparar, não, né? Mas assim, da B para C dá para fazer um relatório bacana. E já pensando nisso, pode até fazer, não, beleza, vou fazer o que agora? Eu vou mudar aqui, vou pegar uma e vou, igual da B para C, mudou um tipo de tensão. Vou mudar dois, então. Eu vou continuar o X e o Y. O que o cisalhamento faz de alteração, por exemplo? Vou manter igual e vou mudar só o cisalhamento. É isso aí que é a engenharia para a gente entender como que funcionam as coisas, entendeu? Mas é esse tipo de discussão que é importante. Entendido.
Pessoal, se vocês precisarem de olhar novamente, eu parei o compartilhamento aí. Se vocês precisarem olhar novamente a parte compartilhada lá, eu estou mandando para o grupo a imagem. Se vocês precisarem de alguma outra tela compartilhada do programa, alguma coisa assim, me avisa aqui, que aí eu compartilho lá com vocês. Acho que vai ser melhor assim.
Ficou mais alguma dúvida aí? Ok, Paulo. Show. Boa noite para você, boa noite para o Sérgio. Boa noite, boa noite. Paulo, só concatenar a ideia aqui, você quer que manda só o print? Monta no Wordzinho mesmo, um arquivinho, com os prints de cada um. Tá, que eu tenho que te juntar tudo aqui e te mandar. Tá, beleza. Ou você prefere que coloque numa pasta e manda o link da pasta? Pode ser também, pode mandar direto para o meu e-mail, não, tanto faz. Tá bom. O que for melhor para você. Tá ok. Obrigado, Paulo. Falou.